Fala rapaziada, vamos para mais alguns casos. Nossa, eu tomei vitamina de abacate, agora meu bigode tá sujo. Vamos lá. Sprinter 311 não pega. Este veículo chegou com defeito na válvula de controle do turbo que foi trocado e o código de falha que indicava o defeito foi apagado. Surgiu mais um código P1330, indicando falha no controle de partida. O defeito foi provocado por um relé que estava com aterramento ruim e depois de resolvido o mau contato, o carro funcionou sem problemas. Quando o cliente veio retirar o carro, também veio a surpresa. O carro não pegou mais e apareceu o código de falha P1354, indicando falha no sensor de fase ou rotação. Testando os chicotes e verificando a resistência do sensor de rotação, aparentemente não apresentava problemas. Os colegas começaram a ajudar a encontrar uma solução para o motor voltar a funcionar, enquanto isso o dono do carro já estava preocupado porque o carro parado não ganha dinheiro. Foi dada a sugestão de verificar o conector e o chicote do sensor de fase que fica próximo do injetor 4, pois ele poderia estar prensado pelo acabamento superior da tampa. Agradecido pela ajuda, os testes foram refeitos nos sensores de fase de rotação e o sinal chegava no módulo, mas o scanner indicava a rotação zero, por isso o módulo não libera pulsos para os bicos injetores. Depois de tantas tentativas ao manusear os fios do sensor de rotação, ele começou a marcar o RPM, indicando que o problema pode ser no chicote ou conector. Solução: para facilitar acesso e manuseio, foi melhor retirar o coletor de admissão, porque foi verificado que os fios estavam soltos por cima da tampa de válvula. O fio do sinal do sensor de fase ficou prensado contra a tampa de válvulas e foi danificado. Com a troca de quase 1 metro de fio e refeito o chicote que agora está devidamente protegido, o carro funcionou. Os códigos de falha foram apagados e o cliente voltou feliz. Cliente feliz voltou a sorrir. Complemento. O sensor de posição no comando de válvulas informa a unidade de comando a posição dos pistões e o tempo de compressão durante o início de funcionamento do motor. Ele identifica a passagem do ressalto no eixo de comando da frente do sensor, gerando um conjunto de pulsos que permite identificar a posição do pistão em relação ao PMS, no tempo de compressão, também conhecido como efeito Hall. Enquanto o ressalto existente no comando de válvula de escape não passar pelo sensor, ele emitirá um sinal de 5 volts. Quando o ressalto passa pelo sensor, o sinal de 5 volts cai para zero. Assim, o módulo recebe a informação que o primeiro cilindro está no ponto morto superior, que é o PMS, no tempo de compressão. Tensão entre os terminais 1 e 3, 12 volts. Tensão entre os terminais 1 e 2, 0 volt, quando o ressalto passa por ele. Ford Focus 2012 falha na sonda lambda. Quando o carro é ligado e o motor ainda está na fase fria, a sonda lambda começa a funcionar, mas depois que aquece, ela fica travada em 459 mV e o motor começa a falhar quando acelera. Na tentativa de resolver o problema, a sonda foi trocada por outra marca, mas o defeito continuava presente. Por sugestão, foi solicitado que verificasse todo o sistema de injeção para encontrar outras causas que poderiam estar gerando o defeito e também não esquecer de verificar a qualidade de combustível. Podemos verificar que a turma está ligeira com combustível. Quando surgem códigos de falha indicando a sonda lambda, é comum buscar a causa em outros componentes, porque a sonda sofre todo tipo de avarias provocadas pelo sistema de ignição, injeção, escapamento, entrada de ar, e para afirmar que o defeito está realmente na sonda, é preciso ter todas as confirmações de que o defeito está nela para tomar a decisão de trocar. Já falei aqui, eu li uma matéria explicando porque a sonda lambda é acusada o tempo inteiro. Você leva o carro na oficina, acusa sonda. Você leva o carro na oficina, acusa sonda. Eu li uma matéria técnica. Puta vídeo chato, mas eu li para vocês uma matéria informando por quê. Fala até de sensores passivos e sensores ativos. Então assista lá, pesquisa aí no canal, assista lá. Solução. Na mecânica ninguém trabalha sem um martelo por perto, e na elétrica e eletrônica o multímetro é o melhor companheiro para ajudar a encontrar os defeitos. Utilizando essa ferramenta, que não é um martelo, foi possível verificar que faltava um negativo no fio cinza da sonda, e este negativo vem do módulo.
Para comprovar o defeito, foi introduzido um negativo direto na estrutura do carro ao fio cinza da sonda, e ela voltou a funcionar. Isto indica que o defeito poderia estar nos fios do chicote ou no módulo da injeção. O módulo foi enviado para um especialista e foi constatado que estava com defeito, provocando o corte de envio do negativo para a sonda lambda. Vamos lá, vou tentar fazer todos esses casos em um vídeo só. Palio Fire perde aceleração. Palio Fire, ano 2001. Liga sem problemas, funciona normalmente, mas depois de alguns minutos ele começa a falhar. A luz de injeção acende e ele perde aceleração. Na intenção de ajudar o proprietário, informou que o problema começou quando trocou o flexível do escapamento, e isso talvez não ajude muito a esclarecer o defeito do carro. Diagnóstico. Para efeito de testes, foram substituídos sensores de posição da borboleta, que é o TPS, e do vidro-brequim, mas sem sucesso. Foi sugerido usar um osciloscópio para monitorar os sinais elétricos do corpo de injeção, o que poderia ajudar bastante, e também não esquecer de verificar os pontos de aterramentos, que é comum gerar queda de tensão por mau contato, e neste teste não pode ser superior a 70 mV. Solução. Depois de quase uma semana foi descoberto o mistério da perda de aceleração, que informou que o corpo de borboleta havia sido comprado em um desmanche e venderam a peça errada para ele. Era de um Doblô 1.4, que causou todo este transtorno, mas fica a lição para todos que uma boa conversa com o cliente pode ajudar. Beleza, o cliente não falou. Isso que é foda, né? Tá vendo? Eu falo aqui, eu mesmo já... O cliente não falou quanto tempo que ele comprou, quanto tempo ele rodou para aparecer essa falha. Porque vai que ele comprou a porra do corpo de injeção há 8 anos atrás e agora apresentou o defeito. Então, quando que comprou essa punheta, essa desgraça desse corpo? Há quanto tempo ele rodou? Quando ele faz uma troca de peça, ele anotou a porra da quilometragem para falar pra gente, e o cara que escreveu essa bosta dessa matéria junho de 2017, por que ele não escreveu? Quando ele foi questionar o mecânico ou o dono da empresa, olha, para eu fazer uma matéria ruim, de bosta, eu preciso colocar para os meus leitores a informação correta, mas parece que quem escreve essas porra aqui é um pasteleiro, é um farmacêutico, é um médico que não está no dia a dia da mecânica. Quando for contratar estagiário, se for estagiário que escrever isso aqui, pelo amor de Deus, saiba contratar as pessoas, para que elas saibam fazer a pergunta, para quando for passar a informação, beleza, é o corpo, mas rodou quanto tempo? Para deixar claro para o mecânico que você, às vezes, coloca uma peça errada, dura meses no carro até apresentar defeito, mas enfim, foda-se. Vamos pro próximo. Mercedes-Benz 1938S. Esse é grande e o problema também. Quando esse caminhão fica parado por 1 hora ou um pouco mais, sua partida se torna uma tarefa quase impossível e depois de muita luta ele funciona normalmente. Tem força e não falha, mas se desligar por mais de 1 hora, ele vai começar tudo novamente, como se o combustível não estivesse chegando nos bicos injetores. Com a verificação da pressão de combustível, ficou constatado que estava normal e a troca da válvula de retorno também não resolveu o defeito. A próxima etapa foi trocar o sensor de rotação na tentativa de recuperar o funcionamento normal. Enquanto isso, alguns colegas começaram a dar sugestões de verificações, como a presença de ar no sistema de combustível e o problema no filtro Racor, que é a marca, né? No teste dos bicos injetores, eu não sei se filtro Racor é marca ou se é um tipo. Eu acho que é marca. Eu acho não, eu tenho certeza que é marca, né? Quer ver? Filtros Racor. Pra mim é marca essa porra. Porque aqui ele colocou em minúsculo a marca e agora eu fiquei na dúvida. Se ele colocou em minúsculo, é marca. Isso mesmo, né? Da Parker. Enfim, no teste dos bicos injetores, 2 apresentaram vazão menor e por isso foi realizada a limpeza, mas o defeito no caminhão persiste. Depois de muito dinheiro gasto e várias tentativas sem sucesso, observando melhor, na caixa do filtro de combustível tem uma torre que funciona como guia para o filtro Racor. E embaixo dela tem um anel de borracha que faz a vedação. E ele era o defeito que deu tanto trabalho. Depois da troca do anel, o caminhão voltou a funcionar. A porra de um anel O-ring. A merda. Enfim.
S10 parou de funcionar depois da troca dos bicos. Quando o carro vem de outra oficina, pode se preparar que o desafio não será fácil. E foi o que aconteceu com essa S10 diesel de 180 cavalos, que depois de trocar os injetores parou de funcionar. O que chamou a atenção de início foi que mesmo com a chave ligada, a bomba não acionava. Verificando o chicote dos sensores, foi encontrado um fio quebrado no sensor de rotação, e com isso parecia que o problema estava resolvido. Trocado o sensor, o defeito continuava impedindo que a bomba funcionasse e que o motor também não funcionasse. E o motor também não funcionava. Como a bomba não estava funcionando, foi verificado que o módulo não estava enviando positivo para o acionamento do relé que alimenta a bomba. Continuando com os testes e medindo o sinal do sensor do Common Rail, foram encontrados 4,5 volts, sendo que deveria ser 0,5 ou menos. Para tirar a dúvida sobre esse sensor, foi colocado outro e deu a mesma leitura. Retirado o módulo e colocado em outra caminhonete, acionou a bomba e o sinal do sensor do Common Rail ficou trabalhando com 0,5 volts. Voltando ao módulo para esse 10 com problema e usando um simulador de voltagem, foi aplicado 0,5 volts e a bomba funcionou. E agora só resta pedir uma ajudinha. Várias sugestões foram dadas para ter atenção redobrada nos conectores e fiação. Caramba, nos últimos 10 vídeos que eu fiz, quantas vezes, repito, quantas vezes chicote e fiação, chicote e conector, chicote e conector. O tanto de cuidado que você tem que ter com chicote e conector, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Atendendo às recomendações de verificar os conectores, o defeito foi localizado. Depois de encontrado o defeito, parece fácil para quem não esteve junto durante a luta. Dá até vergonha de falar, mas só acerta quem tem coragem de enfrentar o desafio. O defeito realmente estava no conector do sensor do Common Rail, que estava muito aberto e perdia os contatos com os pinos. É isso, é nóis, um beijo e até a próxima.